Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz a todos. Bom, dando sequência ao nosso seminário, hoje nós vamos estar falando sobre incorporação mediúnica. Como é que funciona a incorporação? Muito bem. Então, eu conheci um médico aqui no Brasil, né, que ele foi processado muitas vezes pelo Conselho Regional de Medicina, porque ele dizia que curava epilepsia, sem dar remédio. Você sabe que pela visão da medicina, da neurologia, os neurologistas, epilepsia não tem cura. Você trata ela com remédios, vai levando a vida inteira, você ameniza, mas se você parar de tomar os remédios, volta ao ataque epilético. E às vezes mesmo com remédio, dá ataque epilético. Entendeu? Muito bem. Esse médico, ele falou assim, muito bem, eu provo para vocês que eu curo epilepsia. Então o que ele fazia? Ele pegava o epilético, que tinha aqueles ataques, né? Levava num centro espírita, num centro de Umbanda, às vezes, e com pouco treinamento, aquele epilético virava um grande médium de incorporação. E nunca mais tinha ataque epilético. Então, qual a conclusão que ele chegou, né? Que todo epilético era um médium desequilibrado. É um médium sem aqueles ajustes, sem aqueles equipamentos. Então, toda vez que um espírito passava por perto dele e tinha uma similaridade de frequência, ele entrava em transe. Ele entrava num transe mediúnico, num transe incorporativo, que não se estabelecia uma conexão verdadeira ou total. E isso causava aqueles curtos-circuitos nos neurônios e provocava toda aquela cena epilética. É engraçado, várias vezes que ele foi chamado diante do Conselho Regional de Medicina, e o cara lá que julgava falou assim, você me traga um caso que você curou, que a gente libera você. Ninguém quer condenar ninguém aqui não. Né? Ele falou, eu trago 1000. Eu trago 1000 pessoas. Né? Documentado, aqui. Mas agora, quem é que quer? Será que a ciência quer mesmo ouvir? Será que ela quer entender disso? Né? Então, veja bem. Às vezes, eu, por exemplo, quando eu era criança, deixa eu explicar para vocês, eu era criança, 2, 3 anos, eu tinha convulsão, tipo ataque epilético, eu caía, do nada. Já era um médium lá atrás. Então, o que aconteceu? Minha mãe foi fazer uma promessa para São Benedito, né, para que curasse, e que eu não tivesse mais esses ataques convulsivos. Nunca mais tive. Depois da promessa. Você está me entendendo? Eu vou contar uma outra história interessante para vocês, né, sobre incorporação mediúnica. Também ligado, uma senhora frequentava o meu espaço em São Paulo, em 1990, 91, essa época. Eu tinha um espaço em São Paulo. E uma senhora, né, ela tinha uma filha de 15 para 16 anos. Tá? E ela era frequentadora de centro de Umbanda. E a filha também. E, simplesmente, esta menina, ela não tinha controle da mediunidade dela, ele a incorporava em qualquer lugar. No meio da rua, na escola. E ela era inconsciente, entendeu? Ela não sabia que enrolava, que espírito que assumia ali, falava um monte de coisa que não tinha nada a ver, assustava as pessoas, assustava os amigos, amiguinhas dela, e ela estava perdendo muitos amigos por causa disso. Ela estava tendo problemas social. Tá ok? E ela não controlava isso, sacou? E ela foi no próprio centro de Umbanda que ela frequentava, pediu para os guias que não fizesse isso, que pudesse bloquear ela, para ela não incorporar na rua, em qualquer lugar. Não conseguiram. Ela foi em centro kardecista. Fez tudo pedido,
Não conseguia, ela continuava incorporando na rua. Tá? Incorporando na escola, não tinha controle da mediunidade. Aí essa mãe foi lá falar comigo. Olha, Laércio, eu tenho uma filha assim, assim, já levei em todo lugar possível, imaginável. Ninguém resolve, eu não sei mais o que fazer. Eu falei assim para ela um dia, né? Traz ela aqui que eu quero ver essa menina, né? Traz. E ela trouxe. E essa filha e a mãe podem contar a história para vocês. Tá? Um dia a mãe dela apareceu aqui em Limeira. Só a mãe, não a filha. Tá? Eu quero ver essa filha para ela contar essa história para vocês, que é verdadeira. Aí, um sábado à tarde, olha, um sábado à tarde, tá? Às 5, por exemplo, às 5 horas eu tinha uma palestra. Umas 3 horas da tarde ela chegou com a filha lá em casa, lá no espaço de São Paulo. Levei ela para a nossa sala, que a gente tinha uma sala de cura lá, sabe? Uma sala de meditação. Comecei a olhar. Falei, essa menina está aberta mesmo. Deixa eu chamar uns amigos meus. Aí veio os Greyzinhos. Né? Os Greyzinhos, os ETs. Falei para ela, olha, ele falou, espera um pouquinho. Ele saiu, foram embora, demorou uns 10 minutos. A hora que eles voltaram com um aparelhinho desse tamanho na minha mão aqui. E deram na minha mão, falou assim, coloca aqui no pescoço atrás dela. Que ele é, por exemplo, ele é automático, a hora que você colocar ele vai saber onde que tem que fazer. Então, eu relaxei e tal, eles colocaram na minha mão, eu fui lá e coloquei aqui na cabeça. Quando você colocou, automaticamente o aparelho foi acoplando. Ele tem fios, linhas, ele acoplou nela. Tecnologia avançada. Depois desse dia, nunca mais essa menina incorporou na rua. Tá? Muito bem. Então, os ETs fizeram o quê? Um bloqueio do canal mediúnico dela. E ele falou para mim assim, olha, você orienta ela da seguinte maneira. Ela é uma boa médium, né? Mas nós estamos fazendo isso para evitar o sofrimento e a angústia dela. Assim que ela amadurecer, quando ela estiver na fase mais adulta, se ela decidir trabalhar e se tornar uma médium mesmo, mas, né, controlada, mas nós retiramos esse aparelho e vamos ajudá-la a ela progredir. E foi dito e feito. Quando essa menina tinha uns 25, 26 anos de idade, ela frequentando o centro, ela decidiu que queria ser uma médium, foi retirada, hoje ela trabalha até hoje. Tá? Tem um bicho, não tem? Então, a mediunidade incorporativa, ela pode ter vários processos. Se você tem um médium que não tem trabalho, não tem experiência, não tem uma tecnologia acoplada, vai dar essas zebras. Ele não tem controle sobre a mediunidade. Qualquer um que passa, que tem a sintonia, bateu o campo áureo, que ele já entra em transe. Ok? Então, é por isso que precisa a pessoa também querer. Ela tem os estímulos, ela pode decidir querer ou não. Né? E, a partir de então, o plano astral, o plano espiritual, vai utilizar a tecnologia para aperfeiçoar este médium e trabalhar dentro da frequência dos espíritos que irão ser atraídos ali. Por exemplo, eu atraio um grupo de espíritos, né, que se eu comer carne, eles não incorporam. Eles vão me achar sujo e fedorento por causa disso. A tradição vibracional deles não irá se adaptar à minha vibração. Então eu não posso ser médium deles. Mas eu posso ser médium de Umbanda, espírita, centro espírita. Espíritos que ajustam aquela frequência. Os espíritos eram carnívoros também, então estão na frequência. Mas espíritos orientais, indianos, chineses, esquece. E ET principalmente também não. Que eles exigem uma frequência muito mais alta de operação. E se eles se aproximarem de mim, se você não estiver pronto, eu passo mal. O médium começa a passar mal. Porque ele não está pronto e ajustado à frequência das entidades que vêm. Então,
Um espírito não pode incorporar uma pessoa se tiver uma distância vibracional muito grande entre eles. Ele prejudica o médium. E para o espírito é muito ruim essa experiência. O espírito se sente mal incorporando no médium que está sujo para ele, que é sujo para ele, vibracionalmente, tá? Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo, né? Eu sou médium de incorporação e eu incorporava os mestres orientais, tá? Os mestres orientais. E o nosso trabalho não tem oração, não tem atabaque, não tem música, não tem nada, né? A gente senta em silêncio num círculo, no chão, nas almofadas, respira calma e tranquilamente, e aí eu passo um tempo, a hora que eu estou pronto, eu recebo a entidade e a gente conversa com ela, é só orientação espiritual, né? É um trabalho de pura orientação, os mestres nos orientam, respondem perguntas e tal. Bom, então, tinha uma época, né, que eu me sentava, dava uns 5 minutos, vinha um chinês, cumprimentava e entrava em mim, incorporava em mim. Mas não eram os mestres, era um chinês. E ele fazia exercício, apertava ponto, mexia nas minhas costas, fazia os movimentos, sabe? Fazia um monte de coisa. Ele ficava uns 15 minutos. Aí depois vinha aqueles mestres, um monte de chinês, tudo cercando, né? Ele saía, se levantava, cumprimentava aqueles mestres que chegavam, e um deles vinha e entrava e incorporava em mim. E aí sim dava uma mensagem. E eu ficava encucado com isso, né? Por que ele nunca falava nada? Ele nunca falava nada. Aí um belo dia eu cutuquei um menino que ficava ao meu lado, né? A pessoa que ficava ao meu lado, falei para ele, ó, já quando começa a reunião, tem um espírito que incorpora em mim. Ele fica, faz um monte de coisa, movimento, mas não fala nada. E eu não sei quem é. Faz o seguinte, quando você sentir que eu estou mexendo, fazendo movimento, eu já estou incorporado. Pergunta quem é ele e por que ele não dá nenhuma mensagem. Tá? Então, vocês entenderem como é que funciona a coisa na mediunidade. Então, neste dia, né, eu estava lá, o espírito veio, começou a falar, e o meu amigo, né, perguntou, por favor, né, quem é você? Né? E ele disse assim, olha, não falou nem o nome dele, ele falou assim, sou um discípulo daqueles que vocês chamam de mestre. Aí ele perguntou, por que você não dá uma mensagem, não conversa com a gente, não fala? Eu falei, não, porque este não é o meu papel aqui. Né? Eu venho preparar a cadeira onde meu mestre irá se sentar. E como nós amamos muito nossos mestres, jamais permitimos que nossos mestres se sentem em uma cadeira suja. Então vocês entenderam como é que funciona a coisa? Então se você tiver um médium, carnívoro pra caramba, tiver um médium, uma vibração, nem chega perto. E eu, vegetariano, né? Todo restrito, todo praticando yoga, tai chi, meditação, tudo, né? Dentro de um processo regrado, assim. Mesmo assim, ainda era necessário, porque existia uma diferença áurica muito grande, né? Entre o médium e o espírito que virá. Porque, por isso que muitas vezes você vai em alguns centros espíritas e o espírito guia que incorpora o médium, ele não é tão avançado assim, ele não é tão superior. Às vezes você pergunta um monte de coisa, ele não sabe. Ele precisa perguntar, precisa pedir uma autorização para os superiores, sabe? Para poder responder alguma coisa, ou também não sabe, vai buscar o conhecimento, sabe? Então existe isso é verdade. Entendeu? Então, a incorporação, ela pode se dar da seguinte maneira. Então, é muito importante que exista aqui o médium,
Medium com M no final, tá? Porque isso aqui é uma palavra latim. Vocês estão entendendo? É latim. Né? Medium. Que significa intermediador, mediador. Né? E aí você tem um espírito, né? Aqui. Né? Esse espírito ele tem um determinado tipo de aura vibracional. E o médium, né? O médium tem a aura dele, a aura específica dele. Ok? Então, para que haja um acoplamento interessante entre médium e espírito, esses dois têm que ter uma vibração próxima. Ok? Da mesma forma que eu tenho aquela camiseta que eu brinco com vocês, né? Cada um tem um encosto que merece. Da mesma forma, cada um tem o guia que merece. O teu guia vai estar no teu nível energético, vibracional, certo? Não vamos chamar Jesus para ser teu guia, não vai adiantar nada, né? É um disparate muito grande, tá? Então, é importante que essas duas vibrações estejam próximas para não dar aquele choque. Se não dá aquele choque, dá aquele descontrole, o médium não consegue incorporar, ele começa a fazer os movimentos, né? Ele começa a ter dificuldade para incorporar e não incorpora direito. Tá ok? Então, geralmente, por isso que tem certos médiums que não incorporam um monte de coisa. Agora, aquele médium que é chamado de cavalo, já viu? No centro de Umbanda se chama muito médium de cavalo. Porque é como se o espírito montasse nele, você está entendendo? Por isso que ele é chamado de cavalo, às vezes, em certos aspectos. Né? Então, quando você tem um médium que incorpora de tudo, todos os sofredores, aquelas pessoas que vêm doutrinador de espírito, aí a coisa tem que ser diferente. Então agora, incorporação com equipamento. Então, vamos lá. Como é que funciona o centro espírita, o lado invisível dele? Então, veja bem. Vem uma equipe espiritual, né, os espíritos com tecnologia, centro kardecista funciona muito assim. Né? Então, os caras trazem uma máquina, que tem como se fosse uma caixa assim, grande. Tá? Fora dessa caixa aqui, vem uns caras que tem uma espécie de um teclado assim. É engraçado que esse equipamento, viu, Carlão, ele é muito comum na tecnologia dos espíritos, na tecnologia dos ETs. É como se fosse o nosso teclado que acessa computador. Mas é diferente, ele parece um teclado de piano. E aí, esse equipamento ele é ligado a essa caixa aqui. Né? Uns fios que ligam a caixa. Ele fica num console assim, o cara fica ali. Ok? E aqui está o médium. Não importa a distância que o médium esteja. Tá? Ok? Aqui está o médium. Neste médium é colocado aqui no pescoço dele uma interface. Estou exagerando, tá? Não é tão grande assim. Fica bem aqui, na base do cérebro, aqui, assim, por trás. Desta caixa vai uns cabos aqui. Ok? Tá? Então, vamos supor que tem aquele espírito rebelde, né? Quer quebrar tudo, vim aqui na marra, não queria vir aqui, não gosto dessas pessoas. Você tem muito disso, né? Esse espírito rebelde. Que é o encosto que está na casa de alguém, sabe? Que você precisa retirar. Mas antes você precisa saber por que ele está lá. Né? Eu odeio aquele cara, quero matar todo mundo, quero arrebentar aquelas coisas. Então, os caras, pô, ele faz um estrago, né? Então os caras trazem ele meio amarrado, entendeu? Então, aí, ao invés de incorporar ele no médium, os caras colocam ele dentro da caixa. É por isso que muitas vezes o cara fala assim para o espírito, entra no aparelho aí, entra no aparelho. Esse é o aparelho. Então, aí você coloca o espírito lá dentro. Né? Aí o espírito fica aqui, né? Os caras como se fechassem, tá? Aí o que acontece? Esse aparelho aqui é uma interface, o cara conecta, pega a frequência, e assim que ele deu contato, esse cara fica meio amarrado, paralisado, e ele controla o que esse cara vai controlar. Se for só a voz, não deixa ele mexer o braço, não deixa ele mexer a perna, só deixa ele falar a voz, por exemplo.
Então o médium fica sentado ali, só falando, né? Só falando, mexer no mínimo possível. E esse cara fica controlando. Se ele quiser absorver, se ele soltar, o cara pode fazer o movimento que ele quiser, até sair andando, tal. Ok? Então, agora como é que o guia faz? Vamos supor que esse aqui é para caixa para rebelde, que você precisa ter controle do espírito e tudo. Só que acontece assim. Nós podemos eliminar essa interface aqui, essa caixa aqui, da seguinte maneira. Né? Eu vou eliminar a caixa agora, ó, presta atenção. Agora o guia dele, aquele guia bonzinho, com a boa energia dele, certo? Vai incorporar, ok? Então, vou colocar o guia dele aqui. O guia espiritual, ou meu guia, ou o Clarizinho, o ET, que vocês quiserem. Tá? Lá tem essa interface aqui instalada. Tá? Aí, o ET, ele tem uma interface aqui também. Ele tem aparelho dele. Então, ele só faz essa conexão comigo aqui. Ele não precisa ficar dentro de mim, entrar, subir em cima de mim. Sabe? Ele pode ficar do meu lado. Ou fica na minha frente. Sabe? O mestre Quan, por exemplo, ele não entra dentro de mim, ele senta na minha frente. O chinês senta na minha frente. Ele fica de costas para mim. Bem aqui assim, bem junto assim. Clarinzinho também, senta aqui na minha frente. Ele pode ficar do lado assim, falando, fazendo tudo, e eu fazendo gestos, tudo. Não tem mais controle. Eu me solto, eu me entrego, e ele conecta. Vocês estão me entendendo? Então, daqui para baixo, da voz para baixo, ele controla tudo. Ele, se ele quiser, ele apaga totalmente a minha memória, não deixa eu participar. Para eu não interferir na voz, no diálogo, no jeito, no gesto, e apaga eu. Então muitos médiums podem ser totalmente inconscientes. O Zé Arigó, por exemplo, ficava 8 horas incorporado, fazendo cura, a hora que acordava não lembrava de nada, nem sabia o que tinha acontecido. Né? Era apenas um instrumento que não participava do processo. Vocês estão me entendendo? No sentido, só emprestava mesmo o corpo para que todo aquele trabalho fosse feito. Né? Então, existem todos esses tipos de mediunidade, de operação que se faz no centro, tanto de Umbanda, tanto kardecista. É sempre o mesmo processo. Tá? Eu vou contar o que acontece em centro de Candomblé, centro de Umbanda também. Muitas vezes, esse espírito que está aqui não é um caboclo, não é um preto velho, não é um orixá. Ele é um ser muito avançado lá no alto. Ele chega aqui, ele se traveste, ajusta a frequência dele como médium, finge ser um preto velho, finge ser um caboclo, e dialoga com as pessoas dentro daquela, vamos supor, daquela cultura. Entendeu? Então, eu já sofri muitas coisas desses. Eu já fui em centro de Umbanda, centro de Umbanda. O médium estava lá incorporado ao caboclo. Tudo daquele jeito, cigarrão, tá? A hora que ele vinha para o meu lado, conversava sem nenhum sotaque de caboclo, sem nenhuma linguagem expressiva, falava numa outra, era uma outra pessoa falando comigo ali. Ele virava as costas e já voltava aquele personagem. Você está me entendendo? E posso até dizer para vocês que, dependendo do lugar, extraterrestres fazem com tecnologia um pouco mais sofisticada este controle e passa mensagens travestido de uma entidade conhecida por eles ali. Tá? É uma forma dessas fontes superiores interferir pelo não mútil. Dentro do sincretismo religioso de cada um,
dentro daquele arquétipo, né? Arquétipo do preto velho, arquétipo do caboclo, arquétipo do índio, sabe? Índio sete flechas. Você está me entendendo? Né? Você consegue transmitir uma mensagem para um grupo de pessoas e nem fala que é o ET que está ali. Pode ser um Grey operando aquilo ali. Né? Eu já vi muito disso, Os médiuns incorporados vinham falar comigo e mudavam totalmente o sotaque e tal. Porque os caras percebiam que eu sabia o que estava acontecendo ali. Então eles não criavam um teatro quando falavam comigo. Isso é muito interessante. Então, a incorporação é um processo que envolve esse interrelacionamento com ciências e tecnologias avançadas do plano espiritual, do plano superior. Tá? Então, cada médium vai ter uma missão, o equipamento associado, os guias associados e o tipo de trabalho que ele faz dentro da experiência que ele faz. E digo mais, é muito importante que médium de incorporação seja 100% inconsciente. Porque aí ele não interfere, ele não atrapalha o trabalho do espírito que está ali. Aí o espírito vem 100%, a personalidade do espírito, o conhecimento do espírito, atravessa aquele médium 100%. Se ele tiver um pouco de padrão de consciência, ele pode intervir, ele pode atrapalhar, sabe? Pode colocar a opinião dele, isso não está certo. Então não precisa do espírito, né? Então por que o espírito? Se ele vai interferir e falar da hora, precisa do espírito. Né? Quando você se propõe a ser um bom médium, né, é importante que você entenda que você tem que transmitir 100% o que o espírito quer ensinar, o que o espírito quer passar. Senão, não precisa de incorporação, você mesmo vai lá e dá palestra. Né? Simples assim. Né? Eu lembro do Divaldo, o Divaldo no próprio filme dele, ele conta que a primeira vez que ele foi dar uma palestra espírita, não saía nada, lembra? Tinha um monte de gente, ele não conseguia, não saía nada. Deu 5 minutos, ele não conseguia falar, ficou tão nervoso. Veio um espírito do lado dele, falou, deixa que eu dou a palestra no seu lugar. Incorporou nele e deu a palestra. Mas depois tomou uma cagada do espírito. Se você se propõe a fazer esse trabalho, você tem que estudar, você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que estar preparado para isso. Não é simplesmente chegar lá, vou dar uma palestra e não sabe nada, nem sabe o que vai falar. Fica cagando de medo aí. Você está me entendendo? Então, este é um médium inconsciente, porque ele não pode interferir. A mesma coisa quando o Divaldo foi dar uma palestra na Alemanha pela primeira vez, né? E tinha um alemão, um brasileiro, e do português traduzindo para o alemão. Né? 10 minutos de palestra, o espírito chegou do lado dele e falou, pode parar. Pode parar que o cara está traduzindo tudo errado. Deixa que eu dou a palestra. O cara incorporou e deu a palestra em alemão. Você vê, nesse caso, ele tem que ser inconsciente. Ele não precisa levar trabalho, ele não sabe falar alemão, não sabe falar nada, nem sabe o que o espírito vai falar. Quando ele acorda, ele nem sabe o que aconteceu, nem sabe o que foi, se não gravar, não filmar. Né? Perfeito? Bom, deixa eu responder umas perguntas aí. Professor, sou médium de incorporação desde os meus 13 anos de idade. Não vejo nada, sou médium inconsciente. O meu pai de santo não acredita, diz que não existe, né? Que só existe semiconsciente, tá? Bom, em primeiro lugar, isso é mentira, né? Mentira porque todos esses grandes mestres já estou falando que, né? Eu sou inconsciente às vezes, né? Às vezes eu posso ser consciente se o espírito deixar, mas se ele quiser ele apaga eu totalmente. E o Divaldo foi 100% inconsciente, não você nem falar em outra língua, como é que você vai falar em outra língua? Se você estiver ali. Hã? E você nem sabe o que está acontecendo também, né? Não adianta você falar em outra língua, você não aprende nada, você não entende nada. Né? Professor, depois que conheci o senhor,
e a verdadeira espiritualidade, não tenho vontade de trabalhar de incorporação na Umbanda. Posso ter problemas futuros com a espiritualidade? Eu tenho que dar continuidade? Bom, veja bem. Não importa onde você seja médium, né? Tudo depende se você gostar do ambiente, gostar daquela prática, daquela forma de prática sincrética, né? Se você se identifica com a Umbanda, com as correntes da Umbanda, não tem problema nenhum, certo? Mas, se você é totalmente inconsciente, você não aprende com a coisa, certo? Você não aprende com o que o Espírito está falando. E se você não é vidente, não é para depois o Espírito falar com você, entendeu? O Espírito te orientar fora da incorporação. Porque esse é o segredo, né? O médium, ele não pode ser um médium que só incorpora depois. Ele vai aprender como? Como que ele vai? Ele precisa interagir com os espíritos também para ele aprender. Então você tem que fazer o seguinte: a partir de agora, grave todas as sessões. Filme. Mete uma câmera e filma. Para depois você ver o que você disse, o que o Espírito falou através de você. Porque você tem que aprender também toda aquela coisa que está rolando. Então, hoje ainda temos tecnologia para isso. Por exemplo, eu gravava todas as minhas reuniões. Todas. Para depois eu ouvir também, e tudo isso era transcrito depois. Para que os alunos pudessem reviver lendo o que o mestre disse. Então, o conselho que eu dou para vocês, né, que são médiuns totalmente inconscientes, hoje, leve uma câmera baratinha, põe lá em pé, pá, gravando, grava 2, 3 horas direto, numa bolsa, as câmeras de hoje com HD, hoje bota um pendrivezinho ali, né? Você tem memória? Não, o tempo, às vezes, 128 GB, grava 3 horas, sem parar. Né? Entendeu? Então, hoje em dia tem 512, não tem? Esses pendrivezinhos hoje, 64 GB, grava 2, 3 horas. Né? E você pode reviver, ver tudo que tipo de ensinamento veio através de você. É a melhor coisa que você tem para fazer. Você não precisa largar da Umbanda, a não ser que você queira ser médium de uma outra corrente espiritual. Aí você tenta, vamos para o kardecismo. Vamos num centro né? Vamos ver o que acontece. Será que eu posso ser aceito? Será que eu posso receber outros tipos de espíritos? Você pode fazer um teste. Mas sempre faz isso grave. Né? Grave. Né? Se você é um médium que não está contente onde você está, tente um outro processo. Isso não tem nada a ver não vai brigar com nenhum espírito, nada disso. Todo o plano espiritual sabe que você quer evoluir, sabe que você quer crescer, né? Que você quer aprender também, e que os espíritos precisam te orientar. É isso que você quer. Então você tem que pedir isso sempre, para que você tenha um grau de abertura, para que você possa aprender com a sua incorporação. Então, grave, né? Ok? Professor, falam que o médium de incorporação é um dom que deram. Isso não seria ser escravo da religião umbandista? O que o senhor acha disso? Isso que eu falei para vocês. O médium não precisa necessariamente ser 100% da Umbanda. Eu sou médium, não tenho religião nenhuma. Eu não tenho religião nenhuma. Eu não sou kardecista, não sou umbandista, não sou budista, taoísta, No entanto, eu sou um médium. Certo? Aí se você cria uma máscara da Umbanda, você só pode incorporar preto velho, acabou, certo? Você fica limitado também. Aí eu quero ter contato com ET, quero ter contato com outras entidades orientais, não posso. Porque existe um sincretismo, tem que fumar charuto, tem que tomar uma pinguinha. E não é minha praia. Se não for mais a sua praia, você pode realmente buscar outros horizontes, novos caminhos. E não tem problema nenhum com a religião, tá? Né? Professor, se diz que em algumas palestras que alguns ETs fazem parte dos trabalhos da Umbanda. Isso não atrapalha na vibração ou eles têm um controle para isso? É claro que eles têm um controle. Os ETs têm uma roupa e opera com um aparelho, né? E ele não está nem aí com a energia do médium, porque ele não se aproxima e fica longe, né? Para fazer o trabalho. E tecnologia, meu filho, tecnologia.
Esse é o ponto mais importante da questão, né? Muita tecnologia envolvida, né? Professor, por que na maioria dos centros de Umbanda não tem esse conhecimento? São muito ignorantes. E no Espiritismo também acontece isso. Bom, aí é outra história, né? As pessoas precisam, que estão ali, tem que ter nível para buscar a verdade, ter nível para buscar a resposta. Tem que querer buscar esse tipo de conhecimento. Se você tem um médium 100% vidente, ele vai ver tudo isso. Ele vai ver a máquina, vai ver o aparelho, vai ver tudo, pô. É só ele ser curioso, né? Falar, ô espírito, o que é isso? Me explica como é que funciona essa máquina, para que serve? Eu sou curioso. Você tem que entender que desde que comecei a ser médico, você não entende quantos aparelhos, quanta coisa esses caras colocaram em mim ao longo do tempo. Eu era curioso, quero saber, para que serve isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão mexendo nisso? Ele trazia, mostrava para mim, sabe? Né? É muito engraçado, é muito engraçado. Então tem muitas coisas assim. Então você tem que ter curiosidade, as pessoas têm que ter nível também, né? Aí você está no centro de Umbanda, ninguém tem nível nenhum. O espírito nem mostra, ele nem vai tocar nesse assunto. Centro espírita, kardecista também. Os caras estavam saindo do catolicismo, cara. Falar de ET no centro espírita, por sair, todo mundo correndo. Imagina se aparecesse um Grey no centro espírita. Né? Casa do demônio, casa do Satanás. E saía todo mundo correndo, ficava um para contar a história. Por isso, falta de nível, falta de um conhecimento mais amplo, de um estudo mais amplo para poder abrir portas, né? Tudo depende do médium. Fora para você, se o médium tiver graus de exigência e for buscar, vai vir gente para ajudar, para ensinar e para transmitir conhecimento, mas tem que estudar. Professor, pode um médium incorporar um espírito umbral? Claro que pode. É o que ele mais faz. Você se lembra do Alexandre? O Alexandre incorporou. Tem um médium lá que incorporava o Alexandre. Vocês não lembram? No filme da novela Viagem? O médium lá incorporava. E ele era do umbral. Ele era um assassino, né? Era um assassino que foi assassinado. Mataram ele também. Ele ficou com um cinto de vingança. Ele queria vingança. E era um espírito que estava no umbral. Estava no umbral. E tem um médium que incorporava ele. Mas é aquilo que eu falo. O médium incorpora como? Dentro da caixa. É que a novela não mostra isso. Por exemplo, você quer ver? Os caras fizeram um filme sobre o Zé Rigó. Amanhã não vamos falar sobre isso, sobre curas, né? Os caras fizeram um filme do Zé Rigó. Mas, se não mostrar o que tem do outro lado, não adianta nada. Vão continuar na ignorância. Vão achar que o cara é um charlatão. Vão achar que fazem milagre. Os caras tinham que fazer um filme, contratar o cara dos Estados Unidos lá, para nós mostrarmos os efeitos especiais, toda a gangue espiritual, a alta tecnologia envolvida, como que eles diagnosticam, como que eles rapidamente já sabem o que tem que fazer, consulta o karma do cara, tudo, você sabe até onde pode mexer. Toda essa discussão tem que ser feita no Zé Rigó. E mostrado. As pessoas têm que ver no cinema o que acontece do outro lado, no invisível de um centro espírita, de um centro de cura. Senão fica eternamente na ignorância, achando que é milagre, sabe? Sacou? Não tem outra saída. Eu sou a favor disso. Pode me contratar como assessor. Né? Eu explico tudo. Faço os caras montar todas as máquinas que tem que os ETs operam, que os espíritos operam. Sacou? Tá? O Gaspareto, quando ia fazer pintura mediúnica, né? O Gaspareto, os caras enfiavam 2 luvas nele aqui, ó, e um puta máquina atrás dele, e o cara controlando a máquina. O pintor chegava com um pendrive, falou, eu quero que você pinte esse quadro aqui, ó. Você acha que o pintor ficava lá pintando? De jeito nenhum. Ele ficava perto disso ali. Ele podia, na máquina, ele podia acoplar, o médium, e a máquina acoplava. Ele podia falar. O espírito do Ramblan podia falar, do Toulouse-Lautrec podia falar, mas ele não ficava ele pintando. Ele metia um plotter e automaticamente aquele plotter ia imprimindo só o quadro que o cara queria lá. Que eu quero que vocês entendam, nem o espírito ele consegue pintar tão rápido daquele jeito. Se você pegar o Gauguin, pegar o Claude Monet, certo, dar um pincel, dar tinta, ele não pinta perfeito e rápido como o Gaspareto pintava.
tá? Não faz. Né? Ele é um plotter de computador. Sai super rápido ali, porque tecnologia avançada. Né? Durante a incorporação, o espírito do médium desacopla parcialmente do corpo para não haver interferência. Sim. Ele pode nem sair, só faz aqui no cérebro, só um desligamento. Paga. Ou, simplesmente pode fazer isso. Aconteceu comigo já várias vezes. Eu saio do corpo e vou viajar, vou passear. Às vezes algum espírito me leva a passear e deixa o meu corpo trabalhando lá. Na hora que está na hora de voltar, vou voltar que está na hora. Bum! Vem rápido para o corpo. Assim funciona. Então, tem vários aspectos. Tem o espírito que ele pode assistir. Olha que interessante. Se você tiver um nível de mediunidade boa, você sai do corpo e fica ali assistindo. Você fica ali do lado assistindo, vê o médico falar, o espírito falar, tudo aqui. Aí você vê todos os espíritos em volta. Você participa daquela coisa ali. Você pode falar assim, deixa eu ajudar também. Tem alguém que precisa pegar para os colarinhos e deixa comigo. Você está entendendo? Você é o cara que está ali. Entendeu? Você está ali do lado. E tudo depende do seu nível. E o que o plano astral deixa você saber. Tá? Ele pode deixar você ali. Observando, aprendendo, interagindo. Você vê que hoje quem conhece o meu trabalho, sabe que eu incorporo muito pouco. Sabe por quê? Porque os espíritos falam assim, você aprendeu, agora você vai trabalhar. E não precisa de nós. No sentido assim, você tem o conhecimento, você tem as informações, você tem tudo. Você pode dar as aulas, você pode ensinar, você pode fazer o trabalho. Quando for necessário, a gente vem, dá uma mensagem, outra. Mas não é toda semana a mesma coisa, sabe? Né? Porque eles vão ficando contando história, ensinando aquelas coisas, então não tem mais o que ensinar. Chega uma hora que não tem mais o que ensinar. A coisa se torna repetitivo novamente, né? Seja bom, be good, né? Procure amar ao próximo, faça caridade. Não sai desse... Não vem um fenômeno... Não começa a acontecer umas coisas que mudam o rumo da história, né? Porque todos os centros espíritas são todos iguaizinhos. Todos iguais. Tudo que acontece é igual. É rotina. Né? Muita rotina. Então, as pessoas vão lá pedir uma ajuda. Tá mal, tá ruim, certo? Ninguém vai em centro espírita para estudar, gente. 90% vai lá pedir alguma coisa. Quando melhora, vai embora, nunca mais volta para o centro espírita. Mas volta, sabe? Hã? Já tomei o passe, agora vou no boteco, vou tomar umas pingas. Legal, não. Professor, por que a maioria dos médiuns não são videntes e falam que sente a presença? Isso é normal? É normal, bem normal. O correto não seria que todos os médiuns fossem... O correto seria, né? Mas, veja bem, a mediunidade, né, a vidência, quero que vocês entendam, a vidência é uma das mais raras capacidades de um médium. Eu posso entrar no centro espírita, tem uns 10 médiuns, 20 médiuns, nenhum é vidente. Incorpora direitinho, psicografa, faz um monte da paz e tal. Mas na hora da vidência... Então é raro, é uma mediunidade rara. Certo? E poucos médiuns tinham essa vidência aberta com perfeição, podia ver espíritos como se fosse gente. Porque o médium bom, ele não vê vulto. Ele vê a pessoa perfeita, ele não consegue saber se é gente ou espírito. Se está vivo ou está morto. Tá? É complicado. Ou então o vidente que é 100%, a gente a visão 100%. Né? Tem aquela visão, né, 50/50, que é o míope, né? O cara vê o embaçado, tudo, né? Tem que pôr um óculos para melhorar a visão, né?
A incorporação de forma direta, ou seja, sem aparelhos sofisticados, dá-se-á pela vibração do médium do espírito? Sim, mas sempre vai ter um aparelhinho ali, sempre vai ter uma tecnologia envolvida, porque nunca dá certo, nunca tem uma acoplagem perfeita, sabe? Entendeu? Então, sempre, quando o médium é médium mesmo, os caras instalam equipamento. Todo mundo tem, isso aí é inevitável. Em um centro espírita, vi uma incorporação de um espírito que faleceu de Covid. O médium começou a ter falta de ar. Pode as sequelas do corpo físico ser transmitido ao médium? Não, sequelas não. Ele pode só naquele momento. Né? Sentir as dores que o espírito sentiu, sentir as dificuldades que o espírito sentiu. Você está entendendo? Você pega um espírito que morreu de câncer, que com muita dor, o espírito do outro lado pode transmitir a dor para o médium sente dor, mas a hora que está incorporado, certo? Depois que saiu, acabou, não tem mais a fonte. São sensações. Né? Tem mais perguntas, João? Bom, vamos continuar então. Então, a mediunidade... Quando o Kardec começou a trabalhar, o Kardec começou a pesquisar, o Kardec não era médium. Não era médium. Ele era um cientista, um pesquisador. Então ele começou a estudar médiuns e sensitivos. Por isso que ele escreve depois um livro especial chamado Livro dos Médiuns. Que é como o médium tem que se comportar, tem que estudar, tem que trabalhar para poder ser um bom médium. É muito importante vocês lerem esse livro, quem quer ser médium. Sabe, porque é um estudo que ele fez na época. E os espíritos ajudavam ele, entendeu? Aquele espírito da verdade. Que ele sempre fazia as perguntas para ele. Então, você viu, Allan Kardec escreveu vários livros. Né? Ele escreveu, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele escreveu assim, o Livro dos Médiuns. Certo? Né? Ele escreveu... Como é que é? A Gênese. O Livro dos Espíritos, você está me entendendo? Então, esses são os livros básicos interessantes para se ler. Quem vai trabalhar, tá? Sabe? Entender como é que funciona o médium, mas não tem essa tecnologia toda, não tem essa explicação. Né? Mas eu achava muito legal aquelas duas irmãs gêmeas que psicografavam para ele. Era muito engraçado, porque cada uma psicografava uma página. Vocês não se lembram? As duas psicografavam ao mesmo tempo. Ok? Só que uma psicografava uma página, a outra já psicografava a outra. Como é que isso é feito? Explique. Olá, lá explica com uma simplicidade incrível. É um print de computador. A médium não sabe o que está acontecendo. Ela aponta de uma tecnologia. Tem um texto a ser escrito. Certo? A tecnologia é avançada que eu mando para dois plotters diferentes. Ó. Página 1 e 2 vai para você. Página 3 e 4 vai para ela. Ou, vamos dizer assim, página par para você, página ímpar para você. Eu posso ter duas impressoras, não posso? Se eu quiser, eu monto duas impressoras no computador e programo elas para fazer isso. Ó, você imprime a página 1, você imprime a página 2. Vamos fazer isso. Hoje, tem tecnologia para a gente entender isso, mas há 50 anos... Né? Hoje nós temos o que comparar, né? Nós temos a informática, toda uma tecnologia. Mas vai falar isso há 50 anos. Vai falar isso na época do Kardec? Né? Como o Kardec ia conseguir uma explicação para entender que essas meninas psicografavam, né? Separadamente, uma página 1, outra página 2, outra 3, outra 4, assim. Então, um só psicografa a página ímpar, outro só psicografa a página par. Vocês estão me entendendo? Então é muito interessante, é muito interessante. Tem coisas no Livro dos Espíritos que ele começa a fazer perguntas, o Espírito da Verdade, ele começa a perguntar. Tem coisas ali que o Espírito não fala, ele fica meio bloqueado, porque existe um projeto do que pode vir aqui para a superfície. Que tipo de conhecimento pode se manifestar? Por exemplo, jamais eles podiam falar do Dijar naquela época. Como os espíritos, como se controla tudo aqui. Hoje, nós temos uma tecnologia de informação, então é muito mais fácil a gente dialogar e vocês entenderem. Mas pesca 200 e tantos anos atrás, como é que você vai falar de impressora, como é que você vai falar de Wi-Fi, de comunicação? Não dá, né? Fica complicado para a cabeça dos caras na época lá.
Professor, então os médiuns que são videntes é porque os mestres escolhem as pessoas para serem e outros que não são porque não foram escolhidos? É, tudo é um projeto. Tudo é um projeto, né? Tudo é um projeto. Este chakra aqui, a abertura dele está intimamente ligada a um grau de espiritualidade e elevação do indivíduo. Às vezes, o médium que tem o equipamento e não tem a visão, ele é um médium, ele é um instrumento, mas ele precisa aprender com esse instrumento, ele precisa aprender com a mediunidade dele. Ele não pode simplesmente ser um médium, vai lá, nada, ele tem que procurar aprender. Por isso que eu falo, grava, veja tudo que acontece através de você, procure aprender o que está acontecendo através de você. E procure pedir para os espíritos dialogar com você, fora da mediunidade. Mesmo audição, sabe? Só ouvir, só uma orientação, entendeu? Você tem que pedir, você tem que querer. Porque nós temos direitos também, sabia? Os seres humanos têm direitos, têm que exigir o seu direito. Escuta aqui, eu quero aprender, não adianta você ficar aí 30 anos me usando e eu sou um ignorante, uma babaca do cacete aqui. Não, eu quero aprender, eu quero entender dessa merda aí. Entendeu? Então, por isso que é importante. A mediunidade, ela deve ser uma ferramenta de crescimento espiritual. E também de servir. O médium que faz a ponte entre o plano espiritual e o plano físico, ele pode servir muita gente, muitas pessoas necessitadas de orientação, de informação, pessoas que falecem, entes queridos que falecem, ele é a ponte entre esse lado. Certo? Né? Vocês se lembram que o Divaldo fazia aquelas sessões que ele chamava de atendimento fraterno. Então, as sessões espíritas, em sua maioria, são atendimentos fraternos. São pessoas necessitadas de um auxílio, de um conselho, de uma ajuda. E as pessoas vão lá desesperadas, às vezes, angustiadas, e que ninguém resolve. E as pessoas, tem gente que são muito pobres, não tem acesso a um psicólogo, não tem acesso, sabe? O mestre da Umbanda que vai ajudar ele mesmo, que vai orientar. Né? É um psicólogo muito maior, muito melhor e barato. Porque é de graça. É o SUS espiritual. Você está me entendendo? É muito importante. Né? Mas tudo vai do seu grau de exigência. Por exemplo, por que o Laércio não frequenta um centro de Umbanda? Por que eu não frequento um centro espírita kardecista? Você está entendendo? Porque é um momento da minha vida que eu me sintonizo com outras correntes. Mas isso não significa que eu não estudei, que eu não li. Certo? Né? Então, é bem por aí. Né? Volta lá, Jonas pergunta. Professor, se trabalharmos com o terceiro olho, podemos ter a evidência para ver os espíritos? Sim. Esse é o trabalho. Abrir, você vai ver. É um cego que começa a enxergar. É sabido que estamos às portas de um grande contato. Como fica a função do médium daqui por diante? Então, esse é o ponto-chave da questão. A tendência, veja, você vê, nós estamos diminuindo os grandes médiuns. Você não encontra grandes médiuns como Chico, Xavier, né, Divaldo, sabe? Tem, mas tão famoso, escrevendo tantos livros, passando tanta mensagem. Certo? É como se o plano espiritual estivesse diminuindo os médiuns, porque não vai ser necessário o médium. À medida que essas forças começarem a se aproximar, né, eles podem interagir direto com a gente. Sem o médium. Não é melhor? Porque daí todos nós vamos olhar e aprender. O próprio cara que era o médium também, eu quero aprender, eu quero ver você. Quero interagir com você. Né? Todo mundo vai num centro espírita, né? Tem centro espírita que vai muita gente, cara. Não é 10 neguinhos, não. Vai 200, 300 pessoas. Lá em São Paulo tem uns anfiteatros que fica 500 pessoas assistindo uma sessão mediúnica. Aí, olha que interessante, a gente elimina o médium, né? E os espíritos materialistas falam com todo mundo, pô. Esse é o futuro.
Esse é o futuro. É não depender do médium. Certo? Esse é o ponto-chave da questão. Porque se você depender do médium, você tem, o dia que ele estiver com dor de barriga, o dia que ele estiver doente, você não você está doido para aprender, doido para ter uma resposta, o médium não veio. Pronto, melou. Você fala, cacete, tá aqui mais 15 dias aí para me resolver meu problema. Sabe? Então, esse é o problema, você depender do médium. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para o mestre, tenho uma pergunta importante, o mestre não veio. O cara chega lá, por exemplo, né, numa reunião espiritual, eu queria falar com o Clarlin, queria falar com o Clarlin. Mas o Clarlin não veio, você pensa que ele está à sua disposição toda semana? O cara vem lá das estrelas distantes, ele pode não estar disposto, um dia está em outra missão. Está fora da Terra, daqui uns 6 meses ele volta. Então, essa é a dependência. Se a gente criar uma dependência do médium também, é complicado, né? Professor, o médium que cobra, podemos dizer que é um charlatanismo? Depende que tipo de trabalho ele está fazendo. Se é um trabalho mediúnico, vamos supor assim, ele está incorporado, está fazendo um trabalho, aí não dá para cobrar, porque não é ele vai cobrar por um serviço que ele não faz. Né? Ele estudou para isso e tal. É igual o Zé Rigó. O Zé Rigó era muito engraçado, né? O Zé Rigó, um dia, né? Uma repórter da televisão foi entrevistar ele e falou: Zé Rigó, você não acha que uma pessoa que não é médica, não é médico, pode fazer atendimento, pode fazer cirurgias, né, que você faz? Ele fala, claro, eu concordo plenamente, quem não é médico não pode fazer essas coisas. Mas como que você faz essas coisas? Eu falei, não sou eu que faz, quem faz é o Dr. Fritz. O Dr. Fritz é médico, então ele pode. Eu não sei porra nenhuma de nada. Nunca estudei medicina, não sei como, mas ele é médico, ele incorpora em mim, pode, não sou eu que estou ali, é o Dr. Fritz. É isso que as pessoas não entendem, que quando um médium está ali, não é ele. Entendeu? Então como é que eu posso cobrar um serviço que é o Dr. Fritz que está fazendo, ele que estudou, tem o diploma, tem toda a conexão com o astral. Né? Você está entendendo? Agora é diferente, eu sou um professor, sou um professor de física, tal, estudei, vou dar uma aula para vocês, vou dar um curso, certo? É outra coisa. Aí é o meu trabalho, é o meu conhecimento, tá? É o meu estudo. Eu não estou incorporado aqui, né? Vocês pagaram o curso aqui para ajudar nós também. Não, como é que eu vou pagar as câmeras, pagar o estudo, pagar meu funcionário? Tem um acha, um lugar para atender. Você vê? Todo lugar, todo centro espírita, quem é que paga o aluguel da casa? Certo? Qualquer centro espírita que tem prédio próprio, quem é que comprou? Quem é que pagou a conta? Você está me entendendo? Então é tudo doação. É tudo doação. Cada um dá uma parte, faz uma coisa. Eu no centro espírita, fizeram o prédio e tal, eu fui lá, não, deixa que o equipamento de som eu instalo. Eu fui lá, instalei todo o equipamento de som para eles, de microfone e tudo, para eles trabalharem. Cada um dá o que tem. Cada um colabora com o que sabe. Vocês estão me entendendo? É, é isso. Uma vez aberto o terceiro olho, ele não fecha nunca mais? Não, nunca fecha. A abertura do terceiro olho gera um dharma para próximas vidas? Claro. Vocês têm que entender que quando tem aquele velho provérbio antigo, quem tem um olho na terra de cegos é rei. Certo? Tem um filme, um seriado Netflix, novo, eu quero que vocês assistam, é muito legal. É aquele cara que o ator principal é aquele que fez o Aquaman. Não sei como é o nome dele. Mamone, não sei qual é o sobrenome dele. O seriado se chama Eyes, que significa em inglês olhos. Certo? Só que nesse seriado é um futurismo da Terra, é um futuro do planeta Terra. Houve uma guerra nuclear, um problema, e todo mundo sobrevivente ficou cego. Todo mundo, não existe ninguém na Terra que enxerga. E eles montaram um tribo, sobrevivem, comem, tudo, cegos. É muito interessante. Aí o que acontece quando aparece alguém que começa a enxergar? No meio de só gente cega. Como é que vai rolar? Isso que vai acontecer um fenômeno assim que uma pessoa começa a ver.
Só que eles são de gerações muito tempo, eles não conhecem ninguém que enxergava. Eles sabiam que no passado, na história distante da civilização, as pessoas até enxergavam. Eles têm que guerrear, eles têm que defender a tribo, eles têm que plantar, têm que comer tudo cego. Vocês vão ver a dificuldade que é. Aí vocês vão entender o que acontece quando alguém abre a visão. É a mesma coisa quando alguém abre a visão num mundo onde tem ao redor de nós um outro universo acontecendo. É óbvio que isso é uma grande evolução. É um grande despertar. Hã? Perfeito então, pessoal? Amanhã nós vamos falar sobre os médiuns de cura, curas espirituais, passes espirituais, como é que funciona isso nos centros espíritas. Tá ok? Então, namastê, muita luz, muita paz a todos, muita paz.